Mestre Jesus, estamos aqui reunidos sob o amparo da equipe espiritual dessa casa, utilizando os meios de hoje disponíveis para nós pela internet. Então, cada um em suas casas ou aqui no JET, estamos reunidos em torno do Evangelho. Jesus, com certeza, está amparando esse momento. Nossos anjos da guarda estão junto de nós, buscando a nossa compreensão, nos incentivando, nos auxiliando no entendimento. Que nós tenhamos um momento agora de olharmos para nós, que a gente consiga perceber características novas nossas que já são possíveis de serem modificadas. E que com o amparo dessa equipe espiritual, nós tenhamos essa percepção cada vez mais aclarada. E que seja uma coisa pequena hoje, mas um estímulo que nós recebamos, que nós reflitamos, um estímulo para nossas modificações. Que amanhã seja um dia de mais esforço na nossa modificação. Que assim seja. Então, nós estamos fazendo essa semana Beneficência, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Hoje nós vamos conversar sobre o item 13. Chamo-me Caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha jornada habitual e, coração aflito, venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para enxugar a todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães. Dizia-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras aceleravam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago, e voltava a repetir: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser, que tomava num seio estéril um alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, presas dos sofrimentos que advêm da necessidade e envergonhados de sua miséria, não ousando implorar a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicante por eles, e vou estimular a beneficência em toda parte, soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo: há aí infelizes cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa a vossos bons corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não mais teríeis mérito em vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo a mão por vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete e forneço a árvore na qual todos
ireis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide e colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que novamente Ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo, e eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Quando essa comunicação traz para nós essa primeira frase, que ela é a estrada que conduz a Deus, a gente olha para as nossas atitudes, para aquilo que a gente tem feito, né? Aquilo que a gente tem vivenciado, e percebe, né, o quanto a gente ainda tem a percorrer, o quanto a gente ainda tem a fazer por nós mesmos, porque essa transformação que a gente é convidado a realizar através desse processo da beneficência é um processo que vai mexer na nossa intimidade, vai transformar cada um de nós em criaturas melhores do que a que nós somos hoje. E a gente olha para o mundo e a gente observa no mundo, parece que lendo essa fala, a gente não imagina que ela esteja há mais de 150 anos, porque infelizmente ela ainda é uma grande realidade quando a gente olha para o mundo e vê os disparates, que são processos naturais, necessários para o aprimoramento de cada um de nós, mas que muitas vezes a gente olha para isso e vê, tanta tecnologia no mundo, carros que estacionam sozinhos, carros que dirigem sozinhos, e a gente ainda encontra essas situações que estão sendo ditas aqui pelo Espírito, essas situações de extrema necessidade. E é importante que a gente aprenda a observar as coisas do mundo, e quando a gente olha para essas coisas do mundo, a gente vendo esses disparates, a gente consegue observar a justiça divina. Quando a gente vê que nada acontece sem essa justiça operando, para que a gente possa fazer as nossas transformações e as nossas modificações, para que a gente aprenda, quando porventura a gente tenha mais condições, auxiliar aqueles que têm menos condições. Aos que têm menos condições, aprenderem a não se rebelar contra Deus. E às vezes a gente vê essas situações no dia a dia, e a gente fica imaginando como o mundo poderia ser diferente, dependendo de nós mesmos, porque Deus concede para todos nós
as possibilidades divinas, né? Existe o forte, existe o fraco. Se a gente vê tantas misérias, tantas dificuldades, né? A gente vê que muitas vezes é um endurecimento do coração das criaturas que não agem da forma como deveria, né? Auxiliando uns aos outros. E esse auxílio que a gente está dizendo aqui não é nem a questão de dar simplesmente alguma coisa para alguém, né, sem que o outro tenha algum esforço, mas ela falou uma coisa aqui que me chamou a atenção no dia de hoje. Andando, né, em outros lugares, vi pobres velhos sem trabalho, e a gente vê, né, criaturas que estão sem trabalho, sem realizarem alguma atividade, e aí a gente observar, cada um de nós, que o que está sendo trazido aqui para a nossa reflexão, não é simplesmente a gente dar o auxílio para o outro, porque quando traz para a gente refletir sobre aqueles que não têm o trabalho, e que não ousam nem implorar, a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. E a gente olhar para isso e compreender o dever que o forte tem em relação ao fraco, de prover a ele oportunidades, por exemplo, como as oportunidades do trabalho, Às vezes as pessoas necessitam dessa oportunidade, mas muitas vezes a gente que tem condição de até fazer isso, a gente acaba cerceando, e colaborando para que esse mal perdure no nosso planeta. Então a gente olha para as coisas do mundo, vê os disparates, os desequilíbrios, as leis humanas que trazem dificuldades às vezes, até nesse processo que a gente está falando de trabalho, até as dificuldades que as nossas leis humanas criam, para que isso possa se estabelecer de uma forma mais harmônica. Enfim, o problema ele não está centrado simplesmente em a gente chegar e dar alguma coisa para alguém, O problema ele é muito mais amplo, porque ele envolve uma modificação mental das criaturas, aonde muitas vezes, aquele que está numa posição mais fraca, ele quer explorar o que é mais forte, e o contrário também acontece, o forte explorar o fraco. Então, acontece dos dois lados, e aí a gente vê o que culmina esse desequilíbrio global, porque nós muitas vezes não nos conformamos com o local que a gente se encontra espiritualmente falando e encarnados, nas características do homem de bem. Ali fala, sobre aquele que está na posição de subordinado e aquele a quem se subordina. E a gente vê que os dois têm papel extremamente importante. Se a gente pegar o relato de Zaqueu, a gente vai entender bem a importância de o que é dar auxílio uns aos outros. Um auxílio que não humilha, um auxílio que não embaraça, que não envergonha o outro. Porque quando a gente dá trabalho, a gente dá condições para o outro obter o seu sustento. Mas, obviamente, a gente vai encontrar esses disparates, como a gente falou, daqueles que às vezes não querem o trabalho, que eles querem simplesmente os proveitos, e daqueles que querem explorar, aqueles que trabalham cada vez mais. Então, esse desequilíbrio, ele é essa ausência da caridade que a gente está lendo aqui.
Porque quando a gente chega no ápice da ausência da caridade, a gente encontra essas situações que estão sendo colocadas aqui para a gente pensar, como por exemplo uma mãe não ter condição de sustentar o próprio filho, né? Sequer conseguir se sustentar, como está trazendo aqui. E isso, né, não significa que a gente não deve ter compaixão por todas essas situações, né? A gente vê a ausência da beneficência, a gente vê a ausência da caridade em diversas ações nossas, né? Quando muitas vezes a gente deixa de lado essa ocupação tão importante que é a transformação da nossa intimidade, né? Onde a gente poderia estar auxiliando uns aos outros, né? Às vezes a gente não tem as condições materiais, mas as condições espirituais sempre nós vamos ter, né? A condição de uma palavra amiga, de um sorriso, um alento, né? Como ele trouxe aqui, né? Coragem, né? Estimular a coragem uns aos outros, tá? E trabalhar, né? Trabalhar pela nossa transformação e pela nossa modificação, porque quando a gente realiza esse trabalho, a gente está expandindo a ideia da caridade na nossa mente. E quando a gente expande essa ideia na nossa mente, a gente vai criando um ambiente que favorece. Às vezes um gesto singelo, qualquer que seja nosso, pode se transformar numa corrente de auxílio, aonde pequenas atitudes chegam a alcançar aqueles que têm às vezes um poder na mão e podem utilizar ele da forma correta, para que a gente consiga romper o endurecimento dos corações. Então, Caritas trabalha muito para que a gente possa adentrar essa falange de espíritos, mas são nas pequenas ações que a gente tem que observar se a gente está mesmo fazendo isso ou se a gente está se afastando.